Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Eu também. Acende sua lanterninha aí, assim, acende, ó. É muito bonito ver daqui de cima aqui esse monte de luzinha. Obrigado. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu gostaria de, antes de começar a fazer mais uma oração, não se desfazendo das orações que foram feitas até agora, feche seus olhos, curve suas cabeças. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa noite. O Senhor é o centro de tudo que está acontecendo aqui. O Senhor é o Senhor das nossas vidas, o Salvador das nossas almas. Ninguém, além de Ti, é digno de receber toda a honra, toda a adoração, todo o louvor. Nós o exaltamos nessa noite. Exaltamos o Teu santo nome, exaltamos a Tua presença nas nossas vidas, exaltamos o que o Senhor fez em nós, a transformação, os milagres que o Senhor operou na vida do Teu povo que aqui está. Muitos testemunhos aqui podem ser dados acerca do que o Senhor fez. E nessa noite nós estamos aqui para celebrar o Teu nome, Senhor, para celebrar o Teu nascimento, a Tua vinda a essa terra em forma de servo, para poder servir, para poder se humilhar, para poder morrer pelos nossos delitos e pelos nossos pecados. Nós te agradecemos, Deus, por o Senhor ser presente em nós e que nós possamos, Deus, nunca nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, e que Teu Espírito Santo ele seja esse guia nos conduzindo por este caminho, Senhor, ao centro da Tua vontade. Fortalece, Senhor, a fé de cada um dos Teus filhos que aqui estão aqui. Neste final de ano, Senhor, se nós olharmos para trás, aconteceram tantas coisas difíceis, tantas lutas, tantas batalhas, mas também aconteceram tantas coisas boas, e a Tua mão sempre esteve presente em cada um desses momentos, sejam eles momentos ruins ou momentos bons. Nós queremos, Senhor, que o Senhor continue operando nas nossas vidas, mesmo nós sendo desobedientes, mesmo nós errando, mesmo nós sendo falhos, mas o Senhor ainda continua persistindo e insistindo, porque o Senhor acredita em cada um de nós, em cada um dos Seus filhos que aqui estão nessa noite. Por isso eu louvo o Teu nome, Senhor, e hoje eu quero contar a Tua história aqui, no Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu não sei há quantos anos eu tenho te convertido, mas eu tenho 20 anos de ministério pastoral, e todas as vezes que eu subo nesse púlpito é sempre a mesma sensação desde o começo, né? Aquele frio na barriga. A gente costuma dizer que o temor é grande, mas o temor é grande, mas o tremor é maior ainda. Mas vamos lá, vamos ver o que Deus tem para falar para nós nessa noite. Nós estamos a poucos dias do Natal, e os sinais já estão por aí em todas as partes, nas ruas, nos prédios, nas casas, enfim, principalmente nos shoppings aqui da nossa cidade, ou daqui de Brasília, né? E o ambiente remete a esse período natalino, sim ou não? Quem já foi nos shoppings? Eu não fui não, porque eu detesto ir nessa época que é muito lotado, mas já desde o final de novembro aí a gente já vê os shoppings todos enfeitados aí, né? E até mesmo por isso é bastante notável que esse período que nós estamos vivendo agora se transformou aí num período bastante comercial, né? Muito comercial, e de muitas maneiras até mesmo bastante exageradas, não é? Fazendo o povo aí gastarem demais, e até mesmo alguns casos comprando coisas que nem precisam, só para juntar a nota fiscal e trocar por cupons ali, cupons que você vai lá e concorre ou troca por alguma coisa, sim ou não? Quem que está juntando nota fiscal aí? Levanta a mão aí. Mas então, se você está pensando aí em fazer as compras de Natal, para juntar as notas fiscais, tá? Eu uso o tamanho GG, calço 41, né? Vai que, né? Mas nas ruas aqui de Águas Claras ou aqui de Brasília, principalmente os shoppings aqui, remete aqui todo a esse período de Natal aqui, né? E há pouco tempo você ia para os shoppings, fazia compra, você trocava suas notas fiscais por cupons e concorriam lá a carros 0 quilômetros, não é verdade? Hoje você junta as notas fiscais, troca por cupons e vai lá para trocar por um panetone. A crise vem para todo mundo, né, gente? Não é só para nós, não, né? Mas aqui no Shopping Águas Claras, se não me engano, está com essa promoção, né? Eu acho que são R$450, e você troca lá por um panetone que numa loja você compraria por 30. É desse jeito. Compra R$400 e troca um panetone que vale 30 lá. Mas, enfim, é melhor um panetone na mão do que 2 perus voando, não é verdade? Peru voa. Voa. Mas também é verdade que nessa época do ano as pessoas elas comem demais, elas bebem demais aí, porque simplesmente
É tradição do Natal, né, acontecer isso. Em que mês do ano você vê a pastora pedindo para trazer Chester, para trazer leitão, essas coisas? Menos frango de padaria, por favor, tá? Mas somente nessa época aqui. Mas se você perguntasse para uma criança aí que vive nessas comunidades mais carentes, não só aqui do Distrito Federal, mas aí de qualquer parte desse Brasil, e perguntasse para ela sobre o que é o Natal, eu não sei se muitas delas mencionariam Jesus Cristo no meio aí de uma longa lista aí de palavras que são associadas ao Natal, né? Como presentes, como brinquedo, bola, tênis, roupa, camiseta, enfim, panetones, né? E principalmente Papai Noel. E eu chego até a pensar que se nós fizéssemos uma enquete dessa no meio dos crentes aí, eu creio que o resultado não seria muito diferente, sabe? Eu creio que não seria muito diferente de uma enquete feita com essas crianças aí, porque o Natal, ele é quase tudo sobre Papai Noel e presentes e quase nada sobre Jesus Cristo e o seu nascimento. Mas o fato é que nós estamos no período do Natal e, como pais cristãos, nós deveríamos ensinar os nossos filhos a verdade sobre o Natal. Não é errado você falar de Papai Noel para os seus filhos aí. O errado é você tornar o velhinho ali, né, um mito para a criança, ou fazer dele ali uma moeda de troca ali, né? Não é raro a gente ouvir os pais dizendo assim nessa época assim: se você não se comportar, Papai Noel não vai te dar presente esse ano. Quem já disse isso para o filho? Não precisa responder, não. Mas esse é o tipo de nós não sermos pais, sabe? Nós não devemos ensinar os nossos filhos que eles receberão alguma coisa em troca caso eles se comportem, caso eles façam alguma coisa boa, caso eles passem de ano na escola. Não. O verdadeiro sentido do Natal não é um velhinho vestido de vermelho que desce as chaminés trazendo presentes, mas é um menino que nos nasceu, um filho que se nos deu, e que um dia ele morreu na cruz do madeiro e deu o seu sangue para salvar dos nossos delitos e pecados. Quantos creem nisso? Então, o Natal hoje aponta para Jesus, é tudo sobre Jesus. Jesus, ele é o maior presente, que nos foi dado. Ele deixou lá a sua glória no céu, para que o nosso relacionamento com Deus ele fosse restaurado. Por isso, o Natal, ele não é apenas uma história fantasiosa ali para fazer as crianças se comportarem nessa época do ano aqui, mas representa o nascimento de Jesus, que independente do quando, realmente aconteceu, é real aqui, e isso é o que importa nessa noite para nós. Jesus, ele não é apenas um presente para um determinado mês do ano. Jesus não é um presente para aqueles ali que estão na lista dos bonzinhos ou que fizeram coisas boas durante o ano. Não. Jesus é um presente que está disponível para qualquer pessoa, em qualquer lugar e em qualquer momento. Eu ouvi um aleluia só. Então, a palavra de hoje não é sobre Natal, amém? Não é sobre Papai Noel, aliás. Hoje eu quero contar uma história da vida real, que foi o nascimento de Jesus Cristo de Nazaré. Mateus registra de forma mais sucinta esse evento, mas o evangelista Lucas ele traz aqui mais riquezas de detalhes para nós, e por isso eu peço que só os crentes que trouxeram suas Bíblias abram no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 1. O pastor Roberto gosta que a gente levante para ler, né, a palavra, em reverência à palavra, né? Então, vamos aprender com o nosso mestre aqui da IBD. Você que pode, fique de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Se o staff puder colocar aqui no telão, aqui, na versão meio da revista atualizada, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.
Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. E o versículo 11 diz, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia! Quantos podem louvar com as suas palmas por isso? Aleluia! Tomem seus lugares. O tema da mensagem de hoje é o Deus de todas as circunstâncias. E apenas para contextualizar, o Evangelho de Lucas começa aqui no capítulo 1, falando sobre o nascimento de João Batista, que tem aqui estreita relação com o nascimento de Jesus Cristo. Não se sabe com certeza quando Jesus Cristo nasceu. A tradição diz que ele nasceu no dia 25 de dezembro, mas essa data ela foi escolhida apenas 4 séculos depois do nascimento ali de Jesus, ali pelo Papa Leão I, se eu não me engano. Hoje a Igreja Católica já está no 14, se eu não me engano, foi Leão I, por razões ali culturais e religiosas, ali por causa das festas pagãs lá do solstício de inverno lá no hemisfério norte, e não ali apenas por questões factuais. Mas mais tarde, no ano de 529 depois de Cristo, o imperador romano Justiniano, então, ele declara essa data de 25 de dezembro como um feriado oficial lá em todo o Império Romano, e daí para o resto do mundo, até os dias de hoje, passou a vigorar essa data. Mas aqui em Lucas, no capítulo 1, no versículo 5, o evangelista nos apresenta Zacarias, e eu já ministrei aqui uns tempo atrás falando sobre o nascimento de João Batista, mas ali no versículo 5 aqui diz que Zacarias era um sacerdote do turno de Abias. A gente lendo isso aqui, por ler, nós não vamos entender nada do que isso significa, mas isso aqui nos dá uma pista de quando Jesus nasceu. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 24, o rei Davi, ele estabeleceu a divisão das famílias sacerdotais em 24 turnos lá, e tirou sorte para cada um desses turnos. E nós vamos encontrar a informação, então, que o sacerdote Abias foi sorteado para o 8º turno, conforme está lá no versículo 10, lá de 1 Crônicas 24. E esse turno, ele caía no 4º mês, no mês de Tamuz, lá no calendário judaico, lá, que equivale aqui para o nosso calendário gregoriano, nos meses aqui entre junho e julho. E foi nesse momento, então, que o anjo visita lá Zacarias, quando ele estava ali servindo no templo, e informa a Zacarias que a oração foi ouvida, e Isabel daria luz a um filho, conforme está aqui no versículo 13. E por meio desse versículo de Lucas, é possível dizer que João Batista, então, ele nasceu lá entre os meses de maio e abril do ano seguinte, no mês de Nisan, o primeiro mês do calendário judaico. E como nós sabemos, a concepção de Isabel, a mãe de João Batista, ocorreu 6 meses antes da concepção de Maria, conforme está aqui no versículo 36. Então, Jesus ele pode ter nascido em pleno outono, aqui no mês de Tisrei, que deve ser a pronúncia, eu não sei a pronúncia aqui, do calendário judaico, que corresponde aqui aos meses de setembro e mês de outubro, que, pela cronologia bíblica que nos mostra, isso se torna um dado confiável, sim ou não? Só que não. E eu explico por quê. Nós sabemos que pelos registros bíblicos, que houve a descontinuidade do sacerdócio lá no tempo do exílio, lá quando milhares de pessoas foram levadas cativas para a Babilônia, lá o templo havia sido destruído e o serviço, todos os serviços e sacrifícios lá nesse período cessaram. E apenas 70 anos depois disso, quando uma nova geração então de judeus retornou a Jerusalém, depois do decreto lá de Ciro, o rei da Síria, que está registrado lá em Esdras, no capítulo 1, no versículo 1, onde se cumpria também lá a profecia lá de Jeremias, no capítulo 29, dos versos 10 até o 14, e dentre as milhares de pessoas que retornaram então com Zorobabel e com Jesua, das 24 famílias listadas lá em 1 Crônicas 24, estavam retornando do exílio apenas 4 famílias sacerdotais, conforme está em Esdras, capítulo 2, e lá em Neemias, no capítulo 7.
E embora Neemias tenha reorganizado ali as ordens do sacerdote com base nessas 4 famílias, restaurando então lá os 24 turnos como era originalmente, mas se nós compararmos lá a designação de Davi, lá em 1 Crônicas 24, com essa lista de Neemias no capítulo 12, dos versículo 1 até o versículo 7, agora sob Jesua, então como sumo sacerdote, Abias ele não é listado em 8º, ele é listado em 12º. E obviamente que não se trata do mesmo Abias lá de 1 Crônicas, lá, né, pois já havia se passado aí aproximadamente 500 anos entre Davi e Neemias. Mas aqui, Neemias, ele conecta o sacerdote Abias ao período pós-exílico, né, onde os descendentes lá de Abias comprovaram a sua linhagem, e por isso eles são listados aqui como signatários aqui da aliança feita com Deus lá no passado. Então, se essa lista aqui de Neemias for a nova ordem dos turnos, Zacarias estaria servindo no templo no mês de Elul, né, no 6º mês do calendário judaico, que corresponde aos meses de agosto e setembro. E, diante dessa informação, Jesus, então, teria nascido no final de novembro e final de dezembro, no mês de Kislev, no calendário judaico, tornando esse período, então, aqui compatível com a tradição atual. Mas entre os versos 11 e 12 de Neemias, capítulo 12, se passaram muitos anos, né? Conecta um versículo para o outro, de um versículo para o outro, passou ali 30, 40, 50, 60 anos ali. E a partir aqui dos versículos 12 até o 21 de Neemias, agora sobre Joiaquim, que era filho de Jesua, então agora como sumo sacerdote, são apresentados então aqui os chefes das famílias sacerdotais lá da época, de uma geração posterior àquela, né, que foi listada aqui em Neemias capítulo 12, dos versículos 1 até o 11. E a linhagem do sacerdote Abias agora é listada em 13º. E se assim fosse, então, a nova ordem do turno, a partir de então, Jesus teria nascido no mês de Tevet, né, que corresponde aqui ao final de dezembro e o final de janeiro, que ainda assim é compatível com a tradição atual. E ainda existe o fato dos pastores estarem aqui guardando ali os seus rebanhos no pasto à noite. Também o decreto lá de César Augusto, que se fosse no mês de dezembro, em pleno inverno, era bastante improvável que os animais ficassem ali à noite ao relento no pasto. E também era bastante inviável as pessoas ali se deslocarem ali, fazerem longas viagens para o recenseamento no período mais frio do ano, né? Então, muitos sugerem que a primavera era um período ali mais adequado para que isso acontecesse, por exemplo, no mês de março, abril e maio. Então, diante disso tudo que eu falei, nós vemos que a Bíblia ela nos dá algumas indicações, mas não há como afirmar com certeza que quando Jesus nasceu. Como diria o nosso saudoso professor e pastor Russell Shedd, né? Se você realmente quer saber quando Jesus nasceu, espere até você chegar no céu e você pergunte lá diretamente para Maria e José a data do nascimento de Jesus lá, se chegar no céu. Mas, de qualquer forma, para nós, hoje, cristãos, a data do nascimento de Jesus não tem tanta importância para a nossa fé, porque a nossa fé independe dessa informação, sim ou não? O apóstolo Paulo ele vai dizer em Gálatas, no capítulo 4, capítulo 4, versículo 4, diz assim: vindo, porém, à plenitude do tempo. Aqui é um marco histórico, onde o tempo, a cultura, as circunstâncias ali estavam alinhados para a revelação de Deus através de Jesus Cristo, que pode ser qualquer dia, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, sim ou não? E também se refere ao início do cumprimento da profecia de Daniel, do capítulo 9, lá, acerca dos 483 anos, lá da 69ª semana profética, que se concretizaria, então, com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, diz aqui em Gálatas 4:4, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és mais escravos, porém filho, e sendo filhos, também herdeiros por Deus. Aleluia! E voltando aqui ao nosso texto, então, em Lucas, no capítulo 2,
versículos 4 e 5 diz assim: José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Confirmando, então, que Jesus nasceria em Belém, segundo as palavras lá do Senhor, por intermédio do profeta Miqueias, lá no capítulo 2, no capítulo 5, versículo 2, que diz: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, que mais que diz lá? De ti sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Repare aqui nessa frase, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá. Essa profecia ela é dada quando Belém era um pequeno vilarejo ali, sem importância alguma. Ninguém jamais indicaria esse lugar, por exemplo, como um dos 10 melhores destinos de férias em Israel. Não. Se você fosse lá, nessa época aqui de Miqueias e também de Isaías, que são contemporâneos, você encontraria ali apenas algumas casinhas pequenas espalhadas por ali, pequenos rebanhos de ovelhas e cabritos e só. Nada mais do que isso. Mas a Belém atual, para quem já foi lá, a igreja já fez uma caravana lá para Israel. A Belém atual, ela é uma cidade relativamente grande, bastante movimentada. Ela está situada ali aproximadamente 10 quilômetros ao sul ali de Jerusalém. Para você ter uma ideia, seria o equivalente você sair daqui da igreja e ir até ali, por exemplo, no setor de indústria e abastecimento, ali no CIA. E nos tempos ali de Jesus, 700 anos então depois de Isaías e Miqueias, Belém ainda continuava ali uma pequena vila judaica ali. E alguns pastores moravam lá, alguns agricultores moravam lá, alguns comerciantes se estabeleceram por ali e só isso. Belém era conhecida por ter sido a cidade onde Raquel, a esposa de Jacó, havia sido enterrada e também por ser lá a cidade natal do rei Davi, nada mais do que isso. Mas, mesmo sem muita expressividade, Belém ela é envolvida aqui nessa parte da história. Nós lemos que um homem, então, chamado César Augusto, lá na distante Roma, a mais de 4.000 quilômetros de distância ali daquele lugar, ele decretou que deveria ser feito um censo na população, visando aumentar ali a arrecadação, ou seja, para taxar as pessoas ali de forma mais eficiente, mais eficaz em todo o Império Romano, quadro bastante parecido com o nosso governo hoje, que mesmo sem fazer um censo aí, a todo momento cria um novo imposto para arrecadar aí mais dinheiro para os cofres públicos. Só para vocês terem uma ideia, por falar nesse assunto, a partir de janeiro, não sei se vocês sabem, passa a vigorar o IVA, Quem sabe o que é IVA e levanta a mão? A IVA não é uma mulher, A IVA é imposto sobre valor agregado, que vai substituir outros impostos aí, como, por exemplo, PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS, que são cobrados em cascatas aí, mas nada garante que os produtos, a partir do ano que vem, ficarão mais baratos aí. O novo imposto, ele vai ser de forma gradual e vai chegar a 28%. E se isso se confirmar, o Brasil vai ser o país com o maior IVA entre os 175 países que aplicam esse imposto aqui, essa tributação, mas isso é outra história. Mas o decreto lá do César Augusto, que tinha a ver com a arrecadação, exigia então que todos os homens judeus, eles voltassem aqui para suas cidades ancestrais para se registrar ou para alistar-se, como está aqui no versículo 3. E embora José, ele fosse de Nazaré, ele era nascido em Nazaré, lá na Galiléia, ele era descendente da linhagem ali de Davi, e ele teve que retornar com Maria, sua esposa, que estava grávida, como está aqui nos versos 4 e 5. E de acordo com a lei romana, desse decreto, Maria não precisava ali ter ido com José para esse censo, porque ele era obrigatório apenas para os homens, Mas talvez por causa dessa gravidez controversa ali de Maria no meio da cidade, talvez o burburinho ali entre as pessoas lá em Nazaré, ele levou lá Maria consigo, Tem muito crente aí que gosta de compartilhar a informação, Se é que vocês me entendem, O versículo 6 vai dizer que aconteceu
de completarem-se-lhe os dias. E isso não foi algo inesperado, sabe? Até aqui nada, absolutamente nada, aconteceu por acaso. Deus aqui, ele organizou tudo de modo que o imperador aqui emitisse o decreto no momento exato aqui e da maneira certa, para que no momento exato Maria e José chegassem a Belém e de modo que eles estivessem exatamente aonde o profeta Miqueias disse que Jesus ali nasceria. Você crê nisso? Eu também. Sabe, se nós olharmos para essa história com os olhos naturais, nós veremos apenas mais uma história bonita, onde tudo parecia acontecer ali, numa sucessão ali de acasos. Mas se nós olharmos com os nossos olhos espirituais, o que parecia aqui ser obra do acaso, na verdade, nós vemos aqui a mão de Deus se movendo pela história para cumprir os seus propósitos aqui na terra. Amém ou não amém? Então, a partir do versículo 7, nós somos inseridos dentro do ambiente onde Jesus nasceu. Diz aqui, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu não vou me deter muito aqui na discussão sobre a palavra hospedaria, mas aqui no verso 7, o termo grego aqui é kataluma, onde muitos comentaristas defendem que se trata de um quarto para hóspede aqui, ou uma sala de estar, numa casa particular ali, visto que José, provavelmente ele tinha parentes ali em Belém. E a palavra kataluma, ela também é usada por Jesus quando ele orienta os seus apóstolos lá, os seus discípulos, a encontrarem então um aposento lá para eles celebrar a Páscoa, quando ele diz assim, o aposento no qual hei de comer a Páscoa, conforme está em Lucas, lá no capítulo 22, no verso 11. Então, acredita-se que não se tratava aqui de um quarto de hotel, uma estalagem comercial, que nesse caso, para um hotel, para uma estalagem comercial, a palavra grega é pandocheion ou pandokeion, eu não sei falar aqui em grego, mas um alojamento, então, para visitantes ali, uma espécie de hotel, um tipo de pousada. E nós podemos encontrar essa palavra pandokeion, na passagem do bom samaritano, lá, também aqui no livro de Lucas, no capítulo, se eu não me engano, 10:34, que naquele caso era realmente ali uma estalagem comercial. Mas o certo é que, naquela época, viajar era bastante difícil, viajar era bastante cansativo e bastante perigoso também. Conforto era coisa rara de se encontrar. Hoje, quando nós viajamos, nós fazemos reserva nos melhores hotéis, nos hotéis mais confortáveis, ou pelo menos naquele que nós conseguimos pagar a diária, mas exigimos algum nível de conforto ali. Mas os visitantes, naquela época, eles precisavam de segurança, eles precisavam de proteção contra os ladrões ali que atuavam naquelas regiões, como na história do bom samaritano mesmo ali, entre a estrada de Jerusalém e Jericó, onde aquele homem foi atacado. E uma estalagem, uma hospedaria, naquela época, era simplesmente ali uma construção onde você podia descansar com segurança durante a noite ali. E apenas isso. Chuveiro no quarto não era uma opção. Banheiro com descarga e duchinha higiênica, nem em sonho. TV a cabo e Wi-Fi só viria a acontecer 20 séculos depois disso aqui, no futuro. Mas, de qualquer forma, fosse um quarto para hóspedes ali numa casa de família, fosse hospedarias comerciais, o que sabemos é que não havia lugar para eles. Seria algo como encontrar placas dizendo assim, não há vagas, não há vagas, não há vagas. E quando Lucas registra aqui no versículo 7 que não havia lugar para eles, é porque, sem dúvida, a cidade ela estava cheia de pessoas naquela noite. Outros descendentes ali de Davi também estavam ali para se alistar no censo. Mas, sabe, enquanto eu meditava nessa palavra, eu pensava comigo mesmo, pensa comigo, se hoje as coisas seriam diferentes para Maria, grávida na sua última semana ali, ou nos dias finais da sua gestação. A jornada lá que ela fez foi em torno de 150 a 160 quilômetros por aí, que durava em média 4 dias ali, numa caminhada normal, numa viagem normal, mas pode ter durado aqui 6, 7, 8, 10 dias ou mais viajando lentamente por causa lá da gravidez de Maria. E a Bíblia não cita, mas é consenso entre os comentaristas que ela viajou mesmo sobre ali um lombo de um jumento até Belém, pois era ali um meio de transporte mais acessível lá para as pessoas de baixa renda. Mas eu pensei comigo assim, e se fosse hoje? E se Maria desejasse fazer essa viagem de avião, hein?
ao invés lá de ser no lombo de um jumento ou caminhando. Nós temos aqui na igreja alguns irmãos que são pilotos de linha comercial, aí, né, de linha aérea, se eu não me engano, deve ter, eu não me lembro o nome, o pai do Salomão, né, deve estar por aí em algum lugar aí. Ah, está ali, ó, piloto da Latam. Né? Mas nós sabemos que as companhias aéreas têm restrições para gestantes, sim ou não? Todas as empresas aéreas lá permitem que gestantes até a 29ª semana viajem ali sem qualquer problema. A partir da 30ª semana até a 38ª, uma gestante ela só pode viajar se ela apresentar um atestado médico, onde o médico atesta que ela está ali em condições aptas para poder fazer essa viagem. Mas a partir da 39ª semana e da 40ª semana, ali a mulher no final do estágio da sua gravidez, como era o caso aqui de Maria, o embarque não é permitido. Essas regras elas variam um pouco aí de companhia para companhia aérea, mas o ponto principal aqui que eu quero dizer é que realmente nada mudou aqui em mais de 2000 anos. Se fosse hoje, Maria ainda estaria fazendo essa viagem no lombo de um jumento, porque não deixariam ela viajar de avião. Já parou para pensar nisso? Ok, eu estou exagerando, né? Hoje tem carro, tem Uber. Aí você vai falar assim, tem ônibus, pastor? Não, ônibus também tem essas regrinhas aí de gestante aí também que não pode, não. Então, o que importa para nós, presta atenção, é que Jesus nasceu. Glória a Deus! Então, naquele momento, se cumpria lá também a profecia de aproximadamente 700 anos antes, feita por Isaías lá, quando ele profetizou, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Mateus, lá no capítulo 1, no versículo 23, lá, ele usa essas mesmas palavras aqui do profeta Isaías, ele acrescenta, então, o significado da palavra Emanuel lá, que quer dizer Deus conosco, aleluia. E eu penso que nada pode se igualar ao nascimento de uma criança, como foi o testemunho do nosso casal que veio aqui na fidelidade. Eu lembro que a gente estava aqui quando eles deram o testemunho aqui, né? Então, e nem deveria se igualar, né? O nascimento de uma criança aqui, eu vejo como uma declaração do próprio Deus de que a raça humana, muito embora pecadora, ainda mereça continuidade. Sabe, nós nunca nos cansamos de lembrar do dia que nós nascemos. Eu, por exemplo, não teve nada de especial no dia que eu nasci, mas nós nunca nos cansamos também de nos lembrar do dia que os nossos filhos nasceram, né? Dos enjoos, das contrações, da bolsa que se rompe, enfim, né? Da corrida para o hospital, e claro, também de todo o cuidado ali com o pré-natal, antes, né? Dos preparativos lá, da escolha do obstetra lá, ou da obstetra, porque tem mulher que prefere ser atendida por uma médica mulher, e também do hospital, da maternidade, o centro cirúrgico lá, se ele é bem equipado, o quarto de recuperação pós-parto, se é confortável e coisas assim. Mas, infelizmente, muitas pessoas não têm condições de pagar um plano de saúde, e por isso aqui eles precisam se utilizar da rede pública e dos hospitais, né? E que mesmo com as carências estruturais do SUS, sabe, ainda assim, é muito, mas muito melhor do que os partos realizados lá na época de Maria, sim ou não? Que eram feitos lá na própria casa, talvez eram realizados ali sozinhas, né? Ou até mesmo por meio de parteiras lá, e principalmente por partos naturais, sem qualquer recurso ali para um caso de algum imprevisto. O nosso filho Marcos Alberto, quando ele nasceu, estava tudo certo para ser um parto normal. Mas nos momentos finais ali, ele deve ter olhado ao redor assim, sabe? Para ver lá o lugar quentinho e confortável que ele estava deixando. E segundo a médica, ele não encaixou na saída lá. E aí teve que mudar o procedimento ali rapidamente. O que era para ser um parto normal, teve que mudar ali rapidamente para uma cesariana, que obviamente o procedimento ali é diferente de um parto normal, mas no final, graças a Deus, deu tudo certo. Mas se isso acontecesse lá nos tempos antigos, tanto a mãe quanto a criança ali estariam correndo sério risco ali de mortes, porque não havia procedimentos seguros, principalmente para a mãe, por uma eventual cesariana.
porque abrir uma pessoa naquela época, ela era certa, a morte era certa para a mãe, poderia salvar a criança, mas a mãe não. Então pense comigo por um momento, independentemente lá de você ter ou não um plano de saúde, se você tivesse o poder e pudesse escolher então ali o momento, o lugar e a forma de nascimento do seu filho, você escolheria que ele nascesse num estábulo para animais? Claro que não. Então por que Deus enviaria o seu Filho unigênito ao mundo dessa maneira? Hoje, a representação do nascimento de Jesus, Cristo nos é mostrada aí nos presépios, que eventualmente alguém possa ter em casa, ou que estão aí nos shopping centers, ou que está lá na esplanada do ministério, tem um lá em tamanho real, lá, enfim, que recriam esse ambiente lá do estábulo, né? Com um bebê ao centro, uma manjedoura ali iluminada, aparentemente bastante confortável, seus pais ao lado ali, bastante alegres, alguns animais como bois ali e ovelhas, e também alguns pastores observando aquela cena, tudo lindo, limpo e perfeito, sim ou não? Mas essa cena pacífica reproduzida nos presépios de Natal hoje em dia tem pouca relação com o que realmente aconteceu naquela noite em Belém. Sabe, não era essa a realidade daquele momento lá, porque naquela época um estábulo, ele não ficava num local isolado, afastado da casa principal, como é hoje nas fazendas, né? Hoje em dia, isso você já foi numa fazenda onde se cria gado. Normalmente, naquela época, o estábulo ele ocupava o andar inferior de uma casa, ficava ali no primeiro andar. Mas existe muita discussão acerca disso. Mas, de qualquer forma, um estábulo ele não é um lugar limpo. Um estábulo ele não é um lugar cheiroso. E, em última instância, não é um lugar mais adequado para uma criança vir ao mundo aqui, sim ou não? Coloque-se no lugar daquele jovem casal. A esposa lá nos momentos finais da sua gravidez, sem ter um lugar apropriado para dar à luz, não havendo lugar para eles lá na hospedaria, encontram abrigo apenas num estábulo ali para animais. Será que nós estaríamos felizes se fôssemos eles naquela noite, se fôssemos aquele casal? Eu penso que não, mas Cristo nasceu assim para mostrar a sua humilhação. Ele veio ao mundo, segundo a profecia de Isaías, para ser desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Isaías diz, homens de dores, e sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Jesus não nasceria como um rei, não nasceria ali vestido de púrpuras, com vestes imperiais. Durante toda a sua vida ali, ele não passaria de um camponês, de um carpinteiro lá de Nazaré. Mas nada eu vejo que é mais adequado aqui sobre Cristo nascer, então, no estábulo e numa manjedoura, já que Paulo diz, lá em Filipenses, no capítulo 2, diz, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, ali, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E o quê? E toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Sabe, essa é a razão de Jesus nascer aqui da forma como ele nasceu. Para que os humildes se sentissem convidados a se aproximar dele. A própria forma como ele nasceu aqui, rejeitado na hospedaria e nascido em um estábulo, era um convite lá para que os rejeitados, para que os abusados, os maltratados, os esquecidos, talvez os negligenciados ali, como nós, né? Como nós éramos ou também nós ainda somos, para que nós viéssemos até Jesus. E se Jesus tivesse nascido
numa grande cidade como Paris ou Nova York, como São Paulo ou como Brasília, em meio aos ricos, em meio aos poderosos, só apenas os ricos e os poderosos se sentiriam bem ali em casa com Jesus, não os humildes e os mais pobres. Por isso, o simbolismo aqui do estábulo e da manjedoura nos diz muito, porque todos os forasteiros do mundo se sentiriam aqui uma afinidade com Jesus. Lucas registra isso quando ele diz que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Nós costumamos dizer 100% Deus, 100% homem. O pastor Neto Andrade falou sobre isso aqui na semana passada no Proseando, né? Jesus, ele é plenamente Deus, mas ele também é plenamente homem aqui, sabe? E ao nascer no estábulo e ser colocado ali numa manjedoura, Jesus, ele provou ser alguém como nós aqui nessa noite. Sim ou não? E ainda aqui em Lucas, lá no capítulo 15, no versículo 2, os escribas e os fariseus, eles criticam Jesus, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Jesus, ele foi nos apresentado como amigos dos pecadores. Não para se tornar um pecador ali parecido com os pecadores, mas para levar os pecadores ao arrependimento, como aconteceu conosco um dia, sabe? E eu acho esse pensamento aqui bastante inspirador. O fato de não haver espaço lá na hospedaria e nascendo no estábulo frio, sujo e fétido, a manjedoura acaba sendo mais aqui que um detalhe apenas incidental para aquele momento lá. É um ponto central aqui para quem Jesus é. E agora que nós sabemos disso, nós entendemos por que ele teve que nascer assim e por que não poderia ter acontecido de outra maneira, sabe? Porque aqui também aponta para a sua morte iminente 33 anos depois, no futuro. Descansando lá naquela manjedoura, ele já carregava a única cruz que um bebê poderia carregar, que era a pobreza, que era ali o desprezo, que era a indiferença da humanidade. Mateus, lá no capítulo 2, ele registra algo sobre isso, quando ele fala lá da visita dos magos do Oriente. Diferente do que nós vemos hoje nos presépios, aí com os magos ali, junto à manjedoura, eles não estavam presentes no nascimento ali de Jesus, eles chegaram um tempo depois, mas isso também é outra história. Mas os judeus sabiam que o Messias, ele nasceria ali. E os magos do Oriente, eles vieram a Herodes, em Jerusalém, e perguntam assim, aonde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela do Oriente e nós viemos para adorá-lo. E Herodes, então, ele deve ter coçado a cabeça assim, ele falou, boa pergunta, aonde o Messias vai nascer? E pelo relato de Mateus, lá em seguida, lá, nem Herodes, nem Jerusalém realmente sabiam mesmo que Jesus ia nascer. Porque a Bíblia vai nos dizer que ele convocou ali um conselho de teologia, lá do palácio, lá nas palavras de Mateus, os principais sacerdotes e escribas do povo, e fez a mesma pergunta para eles, e eles respondem usando as mesmas palavras do profeta Miqueias, que já nós vimos agora há pouco, e é isso que eu quero dizer com o fato de que os judeus, eles sabiam, Deus já havia dito 700 anos antes, exatamente aonde Cristo nasceria, e por isso não era segredo para ninguém ali, muito embora ninguém soubesse exatamente quando seria. Sabe, as pessoas aqui em Belém, elas estavam totalmente indiferentes ao nascimento do Messias. Elas perderam aqui o evento mais importante do mundo, porque apenas não se importavam com Jesus. E o que mais impressiona é que ainda hoje, a maioria da população mundial continua sendo indiferente ao nascimento de Jesus, exaltando mais um velhinho vestido de vermelho com um saco de presente nas costas, como nós bem sabemos. Sabe, o bebê dormindo naquela manjedoura, no estábulo frio, sujo e fétido, como eu falei, é o sinal designado por Deus para todos nós. Deus, ele veio a esse mundo de uma forma bastante improvável. Mas é justamente isso que Paulo quis dizer para nós quando ele escreve lá em Filipenses capítulo 2, que eu citei agora há pouco, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, ali reconhecido em figura humana. Naquela noite em Belém, nada do menino Jesus ali parecia ser sobrenatural. Não havia auréola sobre sua cabeça, não havia ali coros celestiais cantando, não havia trombetas ali sendo tocadas, nada disso. Se você estivesse lá
e não tivesse ali nenhuma informação do que estava acontecendo naquele momento, você concluiria que era apenas mais um bebê ali, nascido de um jovem casal, digamos, pobre e azarado ali por não encontrar um local ali melhor na cidade. Mas aqui, nada, absolutamente nada, aqui naquelas circunstâncias ali, externa que estava acontecendo com eles ali, apontava para Deus. Mas ainda assim, tudo aquilo, cada parte, cada detalhe solitário e aparentemente aleatório, foi planejado por Deus antes da fundação do mundo, como diz lá em Miqueias, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Deus já sabia que aconteceria dessa forma. Sabe, para quem não acredita, nada se parece com algo divino. Mas, para quem entende e acredita, as impressões de Deus estão por toda a parte aqui. Quantos estão me entendendo? Esse é o nosso Deus. É o Deus de todas as circunstâncias. E se nós pararmos aqui e considerarmos esse aspecto da história de Natal, nós encontramos algumas verdades incríveis aqui. Sabe, aprendemos algo sobre Deus, aprendemos algo sobre o mundo, aprendemos algo sobre Jesus, aprendemos algo sobre nós mesmos como seguidores de Jesus. Nós aprendemos aqui que Deus usa circunstâncias adversas ao nosso redor, que não fazem o menor sentido, talvez, no momento em que as coisas acontecem, para realizar os seus propósitos depois no futuro, sim ou não? E à primeira vista, o fato de não haver lá um quarto, lá na hospedaria, parece algo bastante assim, insignificante, trivial no quadro geral. Mas eu garanto que não foi aqui um detalhe pequeno para Maria e para José. Sabe? Serem ali recusados no exato momento em que o bebê estava para nascer, deve ter sido algo bastante devastador para eles. E embora a Bíblia aqui não fale nada sobre, mas dar à luz num estábulo para animais, sem dúvida, poderia ter testado ali a fé deles ao limite, como testaria a nossa fé na nossa humanidade. E por mais fiéis lá que Maria e José fossem, eles simplesmente não poderiam prever como essa reviravolta, digamos, negativa ali dos acontecimentos, faria parte do plano de Deus ali de trazer o seu filho ao mundo, mesmo naquelas circunstâncias adversas. E talvez eles até se lembrassem das palavras aqui do anjo Gabriel, mas naquele momento não fazia o menor sentido. Lucas registra aqui no capítulo 1, no verso 31, eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Mas não fazia sentido um rei nascendo num estábulo para animais. Mas a vida é assim. E como eu costumo dizer, é uma viagem numa estrada e nós não sabemos o que tem ali depois da curva, sabe? E muitas coisas que nós suportamos nessa vida não fazem sentido nenhum para nós. Às vezes não fazem sentido naquele momento, às vezes não fazem sentido por alguns anos, às vezes não fazem sentido por muitos anos, e às vezes nunca farão sentido para nós, não nessa vida. É como o diagnóstico de um câncer, sabe? Bastante agressivo, que se espalha pelo corpo. E dependendo do caso, a cirurgia ali está fora de questão. A quimioterapia ali, embora bastante agressiva, seja o único tratamento possível naquele momento. E ninguém poderá dizer, nem mesmo os médicos, qual será o prognóstico a longo prazo no futuro. Se vai viver ou se vai morrer. Nós passamos em casa por uma experiência difícil, que foi o diagnóstico de câncer da Marjorie. Um câncer de mama lá em 2011. E quando o médico deu a notícia, é como se o chão se abrisse. Muitos aqui viveram esse momento conosco. Pastora, pastor, que foram assim apoios para a gente naquele período. Na nossa racionalidade humana, sabe, a primeira pergunta que sempre vem
não somente nesse caso, mas em qualquer outra situação ruim, é por que isso foi acontecer comigo? Então vêm os exames, alguns deles extremamente dolorosos fisicamente, porque eu acompanhei os exames, eu vi. Depois a cirurgia, depois o tratamento químio e radioterápico, igual maneira, bastante agressivos ali, dolorosos. Sabe, uma jornada de meses de idas e vindas ali ao hospital, de angústias, de lágrimas, de perda da autoestima por causa da queda dos cabelos, de medo da morte, sim, claro. E embora confiando na provisão e no cuidado de Deus, a nossa natureza humana, ela duvida, sempre vai duvidar. Porque não há nada que faça sentido numa doença vencer uma pessoa, como nós já vimos acontecer com uma tia nossa. Mas no nosso caso, pela graça e misericórdia de Deus, Marjorie está aqui, foi curada, está totalmente curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Mas em momentos como este, em vez de tentar aqui entender os caminhos misteriosos de Deus, aqui eu tentar responder perguntas que não têm resposta, o melhor é nós nos apoiarmos aqui naquilo que nós sabemos acerca de Deus, ou seja, que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é misericordioso, que os seus caminhos não são os nossos caminhos, que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, e como diz lá no Salmo 115, no versículo 3, lá no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. E assim, somente assim, nós encontramos aqui conforto no fato de que o nosso Deus, Ele sabe o que está fazendo, sim ou não? E usa todas essas situações e circunstâncias e tudo o que acontece conosco para realizar os seus propósitos divinos em nós, através de nós e por nós. Quantos creem nisso? Sabe, nada é ignorado por Deus. Isso era verdade para Maria e José, nada foi deixado de lado, nem mesmo ser rejeitados porque não havia espaço na hospedaria. Naquela época o mundo não tinha espaço para Jesus e continua não havendo espaço para Jesus nos dias de hoje. João capítulo 1, versículo 11 diz lá que ele veio para o que era o seu e os seus não o receberam. Sabe, Jesus, ele volta para casa, ele volta para os seus, ele volta para o seu próprio povo, e o seu próprio povo não o aceitou. Ele veio lá para as pessoas que deveriam conhecer melhor do que ninguém, mas elas não queriam nada com ele. Elas sabiam que Jesus viria. Deus já havia dito ali repetidas vezes e de muitas formas, sabe? Mas o mundo não tinha espaço para Jesus no passado. E ainda hoje continua não tendo espaço para Jesus. A humilhação de Jesus começou cedo e foi até a cruz do Calvário. Ele nasceu do lado de fora porque não deixaram entrar. Durante o seu breve ministério terreno por essa terra, ele disse aos seus discípulos que até as raposas têm covis, as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a sua cabeça. Jesus, ele não possuía nada além de roupas e sandálias. E quando ele foi crucificado, os soldados tiraram a sorte ali da sua túnica que ele usava na noite que ele foi preso lá no jardim do Getsemane. E quando ele morreu, colocaram Jesus num túmulo que nem era dele, era emprestado, ali de um homem rico chamado José de Arimateia. Mas se cumpre ali a profecia de Isaías 53, no versículo 9, que embora tenha sido condenado como um criminoso ali, merecendo o mesmo destino que os pecadores, Jesus ele foi sepultado de uma maneira honrosa, quando Isaías diz lá, mas com o rico esteve na sua morte. E se você parar para pensar, toda a história aqui é bastante incrível, sabe? O nascimento do nosso Salvador, ele retratou todo o curso de uma vida. Ele nasceu fora da hospedaria e ele morreu fora das muralhas de Jerusalém.
Jesus, ele era um forasteiro aqui em todos os sentidos, sabe? Ele veio de fora dessa terra, ele nasceu fora da hospedaria, ele morreu fora das muralhas da cidade. Jesus sempre esteve do lado de fora. E hoje, nem tão incrível quanto pareça, talvez ele esteja fora da sua vida hoje. Todos nós aqui, e você que está me vendo aí pelo YouTube, nós compartilhamos o mesmo destino de Jesus, sabe? Nós vivemos com Ele, sofremos com Ele, e se nós quisermos, pois é uma decisão unicamente nossa, sabe? Nós morremos com Ele e reinaremos com Ele para todo sempre na eternidade. Quantos querem isso? Então não deixe Jesus fora da sua vida. E assim nós chegamos então aqui ao final dessa história, pelo menos nessa ministração de hoje. Porque a história das nossas vidas, ela continua. Mas deixa aqui me dizer pela última vez, para que nós tenhamos certeza de ter entendido. As placas não há vagas nas portas da hospedaria em Belém estavam lá para o nosso benefício. Como assim, pastor? Deus poderia ter disponibilizado um quarto? Sim, Ele poderia. Deus poderia ter criado um hospital lá, um hotel inteiro, até mesmo um palácio lá em Belém? Deus poderia, se Ele quisesse. Mas sabe, a sequência de eventos que se desenrolou, o censo, a longa viagem, a falta de vagas na hospedaria, sem berço, sem cama, a manjedoura, o enrolar nos panos, sabe, tudo, absolutamente tudo foi planejado por Deus, mesmo que para os nossos olhos aqui naturais parecesse não fazer sentido, parecesse ter acontecido ali tudo ao acaso. Sabe, Deus quis que não houvesse lugar na hospedaria, não por causa de Jesus, mas para que nós pudéssemos descobrir quem é Jesus e a sua natureza e por que Ele veio a esse mundo. E antes de concluir aqui, tem um relato de uma peça infantil que eu quero contar para vocês, lá de uma peça de Natal. Numa igreja lá, que é contada sobre um menino, que ele foi escolhido para fazer um papel ali, não um papel de destaque, como a maioria dos pais das crianças gostaria que o seu filho fizesse, mas ele foi escolhido para fazer o papel do homem na hospedaria. E quando chegou a noite lá, todas as crianças estavam nos seus lugares, esperando agitadas, como sempre acontece, né, no início da peça, as meninas lá vestidas de anjo de um lado, os meninos vestidos de pastores e reis magos do outro, enquanto as meninas ali conversavam entre si, os meninos se cutucavam um ao outro, como sempre acontece, né? Você já reparou que é sempre assim, né? Com as meninadas aqui. Mas o garotinho aqui, escolhido para ser hospedeiro, ele tinha apenas uma fala, uma simples fala. Quando Jesus batesse ali na porta, ele deveria abrir a porta e dizer para Jesus simplesmente que não havia mais lugar na hospedaria para eles. E quando a peça começou lá, os pais, os tios, os avós estavam igualmente ansiosos lá, se perguntando ali como seus filhos se sairiam naquela noite. Eu penso igual aos pais aqui da igreja, né, quando vê as crianças dançando aqui com a Glenn aqui em cima, ou como foi as crianças aqui no domingo passado, aqui na peça aqui à noite, né, no teatro que foi feito aqui, muito bonito por sinal. Mas voltando à nossa peça teatral aqui, tudo aconteceu nos conformes ali, conforme estava planejado, e finalmente chegou lá o momento para o dono da hospedaria. José bateu na porta, o menino abriu e ele viu José e Maria grávida diante dele. E algo no menino, quando ele vê Maria naquela situação, tocou o coração dele, sabe? E ele soltou a frase que surpreendeu a todos ali naquele ambiente lá. Ele disse assim: não há mais espaço na estalagem, mas vocês podem dividir o quarto comigo. Alguns pais, como sempre acontece, né, acharam que o espetáculo ali tinha sido arruinado lá por causa dessa fala do menino que não estava no script, mas outros pais acharam que foi ali o melhor de tudo. E o menino disse depois lá para o diretor, ele disse assim: eu simplesmente não consegui mandar Jesus embora. Eu precisava encontrar um lugar para Jesus. Sabe, não havia lugar para Jesus naquela noite em Belém.
Mas eu pergunto para você, você vai abrir espaço no seu coração para Jesus? Jesus está do lado de fora e Ele quer entrar no seu coração? Ou simplesmente você vai dizer assim, Jesus, não há espaço no meu coração. E você vai mandar Jesus embora. O versículo 11 aqui de Lucas 2, que nós lemos, diz, hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esse anúncio declara que o plano da salvação de Deus está se desenrolando na história aqui. E que o tão aguardado Messias finalmente chegou. O anjo ele usa aqui 3 títulos importantes para Jesus. Salvador, Cristo, ou Messias em outra tradução, e Senhor. Significando que Jesus como Salvador, é Ele quem salvará a humanidade do pecado e de suas consequências. Como Cristo ou como Messias, Ele é ungido para trazer a salvação e estabelecer o seu reino aqui na terra. E como Senhor, Ele representa a autoridade divina e o seu papel como governante de toda a terra, confirmando aqui as suas próprias palavras a Maria, quando Ele diz assim, o seu reinado não terá fim. Amém? Então repare nessas palavras, hoje vos nasceu, foi para você, foi para vocês que estão aqui, é para você que está aí na internet, sabe? É aqui que o Natal ele se torna aqui intensamente pessoal para nós, né? Não basta você dizer da boca para fora aqui que você acredita que Jesus Cristo veio. Milhões de pessoas aí no mundo inteiro dizem isso e ainda estão perdidas lá em meio aos seus delitos e aos seus pecados. E Cristo, Ele veio por minha causa. Cristo veio por causa de vocês que estão aqui nessa noite. Amém ou não amém? Só que você nunca será salvo até você dizer, Jesus veio por mim, Ele morreu por mim, Ele ressuscitou por mim, amém? Você pode dizer até aí, após mim, Jesus veio por mim, Ele morreu por mim, e Ele ressuscitou por mim, aleluia! Daqui a 4 dias vai ser Natal. Esqueça se é a data correta ou não. Será a noite de Natal. E as famílias elas vão se reunir em torno da mesa e depois vão abrir lá os seus presentes. Mas sabe, há 2000 anos, Deus enviou um presente enrolado em panos e colocado cuidadosa e carinhosamente numa manjedoura. Jesus é o presente de Natal que Deus mandou para você. Mas você nunca experimentará a alegria natalina até que você receba pessoalmente o presente de Deus para você, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, se você me fizesse a seguinte pergunta, pastor, de tudo que você aprendeu, qual a coisa que mais vale a pena saber? E eu te responderia com a mais absoluta certeza o seguinte, sabe, de todas as coisas que eu aprendi, desde a escola até a universidade, no ambiente corporativo de um grande banco durante 31 anos, e na minha caminhada cristã desde 1998, apenas 2 coisas realmente valem a pena saber. A primeira é que eu sou um grande pecador. E a segunda é que Jesus Cristo é um grande Salvador. Aleluia! Então, se você sabe dessas 2 coisas pessoalmente, sabe, a melhor notícia do mundo inteiro, você sabe, um Salvador nasceu para você, que é Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Então, depois de você ouvir essa história que você já conhece muito bem, talvez eu te dei aí uma perspectiva um pouco diferente, eu gostaria de oferecer a você o mesmo presente que me ofereceram no passado, um dia para mim, e que eu aceitei, que é a salvação em Cristo Jesus. Hoje muitas pessoas elas vivem aprisionadas. Marjorie falou sobre isso aqui no culto de quarta-feira passada aqui. Se você não esteve no culto, se você não viu pela internet, assista, que vale a pena. Ela falou sobre livres dos elos, como é que é, amor? Livre dos elos das cadeias e dos grilhões, mas prisioneiros do pecado. Sabe, eu costumo dizer que existem muitos tipos de prisões. E nem todas têm vigilâncias, nem todas têm guardas armados. Algumas prisões ficam dentro do coração humano, onde nós somos mantidos cativos pelos nossos próprios delitos e pecados. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. Jesus, Ele veio para te dar vida, estando vocês mortos nos seus delitos e pecados. Mas
nem mesmo a morte de Jesus na cruz pode te salvar até que você acredite nele. O apóstolo Paulo diz algo a respeito lá em Romanos 10, capítulo 10, versículos 9 e 10, lá: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a sua boca se confessa a respeito da salvação. Se você não fizer isso, tudo que Jesus fez, do seu nascimento, vida, morte na cruz e ressurreição, foi tudo em vão. Então eu faço a pergunta para algumas pessoas que estão aqui nessa noite: você quer receber o grande presente que é a salvação de Deus, a salvação da sua alma? É isso que vai acontecer quando você aceitar receber Jesus aqui como Senhor e suficiente Salvador. Então, depois de tudo que você ouviu aqui nessa noite, e se você entendeu essa mensagem, se você ainda não declarou Jesus como seu Senhor e Salvador, e se você deseja fazer nessa noite, você levante a sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite? Levanta a sua mão bem alta, eu não enxergo aí no fundo. Se tiver alguém, dá um grito aí, porque aí eu vejo. Não? Alguém já... Deus abençoe, irmão. Fique de pé, por gentileza. Tem mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus e receber esse grande presente nessa época de Natal que Jesus está chegando? Talvez tenha alguém aqui que tenha aceitado Jesus no passado e por algum motivo, razão ou circunstância, e não importa mais qual seja, se afastou dos caminhos de Jesus. E por algum motivo está aqui nessa noite e ouviu essa mensagem e deseja se reconciliar com Jesus. Levante sua mão do seu lugar se você quer se reconciliar com Ele. Tem alguém aqui? Não? Eu gostaria de chamar esse irmão que levantou a mão, que eu quero orar por você. Você pode vir até a frente? Pastor, vamos orar pelo... Amém, glória a Deus. Luiz Otávio, ele está na condição de desviado, né? Mas eu louvo a Deus por isso, irmãos. Deus é maravilhoso, né? Então eu vou orar com você, amém? Amém. Então, vamos ficar de pé, igreja, né? Muito importante. Senhor, nosso Deus e Pai, nós colocamos nas tuas mãos, Senhor Jesus, Luiz Otávio, Senhor. Por algum motivo, Senhor Jesus, o inimigo tentou entristecer o coração do Luiz Otávio, mas ele está aqui, Senhor Jesus, ouviu a mensagem, Senhor Jesus, maravilhosa, e ele está aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor. Então nós pedimos que o Senhor possa restaurar, né, Senhor, a aliança, né, contigo, Pai, né, porque o Senhor não quebra, né, Senhor Jesus. Mas eu creio, Senhor Jesus, e nós cremos, Pai amado, no grande milagre na vida do Luiz Otávio nesta noite, Pai. Então, Pai, toma ele nas tuas mãos, Senhor Jesus, repreenda o mal, Senhor, na vida dele, Senhor. Quebra os laços, Senhor Jesus, do inimigo. Pai, toda essa fúria contra a vida dele, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, mas que ele possa permanecer firmes nos caminhos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, renova, Senhor Jesus, a sua fé, Senhor. Tira do coração dele, Senhor, tudo aquilo, Senhor Jesus, que o inimigo tentou colocar, que não te agrada, Senhor, mas que o perdão, Senhor Jesus, diante do que aconteceu, Senhor, esteja no coração do teu servo, Pai. Assim nós te pedimos, cremos e te glorificamos, Pai, por essa vida, Senhor Jesus, que é preciosa para ti, Pai. Cremos também, Senhor Jesus, que o inimigo não tem espaço na vida dele, não terá espaço na vida dele, Senhor Jesus, para trazer nenhum problema, Pai, porque ele é filho amado, Senhor Jesus. Houve um grande preço, Senhor Jesus, um preço que não tem
Não tem como, Senhor Jesus, né, haver valores aí, Pai, porque foi imenso, Pai, pela vida dele, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos, te glorificamos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Pai, abençoa o teu servo, Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela vida dele. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, amado. Amém. Aleluia. Continue de pé para vocês acharem que já está acabando. Quando nós olhamos para a situação de José e Maria, nós entendemos então, Romanos 8:28 diz lá que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo os seus propósitos. E aqui está a certeza de que Deus está agindo em todas as circunstâncias, em todas as situações aqui das nossas vidas, sabe? Entrelaçando todas essas coisas aqui, né? Desde o nascimento de cada um de vocês e até este momento agora, e desse momento agora até o dia que nós encerraremos essa jornada nessa terra. Porque tudo que Deus faz é para o nosso bem. Quantos creem nisso? Nós precisamos confiar que Deus está agindo ativamente aqui, mesmo quando a vida ela parece aqui bastante confusa, bastante dolorosa. Eu não sei o que você está passando por esse momento, mas quando Paulo diz aqui todas as coisas, significa exatamente isso. Toda situação, boa ou ruim aqui, faz parte dos planos de Deus. Quantos creem nisso? E isso aqui inclui momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de sofrimento, momentos de regozijo, sabe? Momentos de espera e até mesmo aí de fracassos e de perda, sabe? Mas essa promessa, ela não é para todas as pessoas. E aqui fica muito claro que essas promessas, elas são somente para aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E esse versículo aqui de Romanos 8:28 diz que não diz que tudo é bom aqui, mas que Deus faz tudo para o nosso bem. Então tudo que está acontecendo conosco é para o nosso bem. E mesmo em todas as circunstâncias contrárias, talvez, da sua vida aí, Deus está te moldando, Deus está te fortalecendo, Deus está fortalecendo aqui a sua fé e usando essas experiências para um propósito maior deles nas nossas e nas suas vidas. Quantos creem nisso? Então essa é a minha mensagem de Natal para vocês hoje. Aqui estão as boas notícias para os piores dos pecadores, sabe? E mesmo que o mundo inteiro se afaste, você pode abrir o seu coração para deixar Jesus entrar. E se Ele entrar, Ele nunca mais vai te deixar, a não ser que você o coloque para fora. Então que Deus conceda a cada um de nós fé para acreditar, um coração aberto para dizer, sim, Senhor, há espaço para Ti no meu coração, amém? Eu não terei outra oportunidade nesse ano de falar a todos vocês juntos, então eu desejo a cada um de vocês aí, aqui presentes, a você que me vê pela internet, para todas as famílias aqui representadas, um Feliz Natal, um ano de 2026 repleto de realizações profissionais, pessoais e principalmente espirituais, e que nós continuemos nessa jornada, nessa caminhada, mesmo sem saber o que tem depois ali da próxima curva, mas com certeza Deus está conosco, porque Ele é o Deus de todas as circunstâncias. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero